Algumas pessoas, quando a Bíblia nos fala amai os vossos inimigos, as pessoas questionam assim: como que você pode amar uma pessoa que matou alguém que você ama, ou que fez isso, ou que fez aquilo contra alguém que você ama? Será que você não tem sentimento? Será que você não vai sentir ódio por um pouco de tempo? É óbvio que sim. Se alguém, um vizinho, mata o seu filho, é lógico que você vai sentir ódio. É lógico que talvez você vai sentir desejo de vingança. O que Jesus nos ensina é que esse caminho não vai levar a lugar algum. Esse caminho só vai levar ao lugar de destruição. Ou seja, em outras palavras, não vale a pena seguir aquilo. Diz as Escrituras que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. É como se Jesus estivesse dizendo assim: no mundo tereis aflição, ele disse isso. Quando o ódio chegar na sua vida, olhe para mim. Sabe por quê, gente? Porque é o único caminho que uma pessoa que teme a Deus pode seguir sem ter medo das consequências. As consequências negativas, né? Que seria a perdição eterna. Você pode ter outras consequências. Você imagina, você acha que como se sentiu o povo judeu vendo Hitler massacrando os seus conterrâneos? Como você se sentiria vendo os soldados jogando o filho recém-nascido de uma mulher para o alto enquanto o outro atirava? Como você acha que aquelas pessoas se sentiam? Como você acha que o cristão do século XXI se sentiria? É lógico, é óbvio que sentiria ódio. O problema em questão é que nós estamos preparando a nossa vida para um caminho muito pior do que a época de Hitler. Porque na vinda do anticristo diz que nunca houve na Terra um tormento pior do que o que há de vir. Então, você vê a igreja Nutella do século XXI, né? É que eu falo a igreja Nutella, que é aquela igreja que fica assim: meu Deus, por que eu estou passando isso? Eu estou desempregado. Mas não está escrito. Lance suas ansiedades sobre mim, que eu tenho cuidado de vós. Não vale mais vocês do que muitos pássaros, não vale mais vocês do que o lírio dos campos, que Deus faz formoso para que no outro dia o sol queime ele. Não vale muito mais vocês, homens de pequena fé? Ou seja, será que Deus vai desamparar você? Será que isso daí vai ser para sempre? E se for para sempre? E se você ficar 20 anos desempregado? Você vai deixar de ser cristão? Você vai deixar de servir a Deus? Porque o modismo de hoje em dia é assim: eu deixei a igreja por isso. Eu deixei a igreja porque os irmãos não foram me visitar quando eu estava doente. O cristão é preparado para amar Jesus, para ser independente. Ele morreu por você. Não foi o pastor da tua igreja, não foi os irmãos que foram crucificados por você, não. Foi Jesus Cristo. Jesus não chama soldado de verão, Jesus não chama gente mimada, porque se Jesus chamasse gente mimada, ele quando estava diante de vários discípulos, porque não era só os 12, não eram só os 12 discípulos, Jesus tinha mais de 60, mas os escolhidos eram os 12. E ele disse: se você não comer e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles se escandalizaram, mas Jesus queria que eles se escandalizassem. Porque Jesus queria, disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele queria realmente separá-los por um tempo. Para quem está com Jesus, nada escandaliza. Nada escandaliza. Então, quando chegou no final, só ficou Jesus e os 12. E Jesus disse assim: vocês querem também ir com eles? E Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós não viemos até aqui para ficar com medo, para retroceder. Nós vamos até o fim da nossa vida. Quando Jesus volta, encontra Pedro pescando, né? Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro amava Jesus, sim.
As pessoas falam que não amava. Ele amava. Só que Jesus estava ensinando para ele o que significaria uma ação de amor. O que significa na vida do cristão amar a Jesus? O sentimento de amor é o máximo que você tem que ter por Jesus, é o máximo que você precisa encontrar. Porque quando você ama, você faz um esforço contra a sua natureza carnal. Você faz um esforço para respeitar a sua esposa, você faz um esforço para respeitar as pessoas, você faz um esforço para honrar os seus compromissos. Isso é amar a Jesus, é representar a Jesus com a sua vida. Isso é amar. Quem não me ama não faz os meus ensinamentos, mas quem me ama faz. Ou seja, é difícil sim. Você vai ver poucas pessoas. A porta da perdição é larga, mas o caminho da salvação é estreito. São poucos os que acertam nesse caminho. Apertado é o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, tem muita gente, eu amo Jesus, vai lá, canta na igreja e continua sendo a mesma coisa durante a vida. Quem ama, não estou falando que não tenha pecado, que não tenha erro, mas reflete sobre os seus erros. Não aceita viver no pecado porque nós fomos gerados de uma semente incorruptível. E todos nós temos sentimentos ainda, temos desejos, temos coisas que precisamos lutar contra. Temos muitas guerras internas, que são as maiores lutas. Né? Como Paulo disse, o querer bem está em mim, não porém o efetuar. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse sim o faço, o miserável homem que sou. Então, muitas vezes Deus tem que permitir provas na sua vida para você poder se fortalecer, para você poder crescer. Ele conhece uma maneira, Deus conhece uma maneira de fazer você crescer. Então, aceite as coisas, os acontecimentos. Porque nós estamos sendo preparados para um mundo ruim. Pregai a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades, porque haverá tempo em que não ouvirão as Sagradas Escrituras. Então imagina como será esse tempo em que os homens ainda ouvem, alguns ainda ouvem. Ainda há uma certa tolerância, porque quando eles pararem de ouvir, eles só vão ouvir a voz do pecado. E aí, o sal da terra e a luz do mundo vão começar a ser sufocados, vai começar os problemas vir contra esses, porque esse é o objetivo de Satanás, conquistar o coração do homem, endurecer a tal ponto em que eles façam maldade com as pessoas. Tem gente que é irreconciliável, cara. Você acha que Herodes tinha alguma chance de aceitar Jesus Cristo? Jesus Cristo ficou calado. Por isso que Jesus disse, não lance, está escrito, não lance suas pérolas aos porcos. Jesus não vai ficar perdendo tempo falando de salvação com Herodes. Ele não quer ser salvo. Ele não tem interesse. O coração dele não se abre. Não foi um momento de iluminação na vida dele. Ele estava ali por um propósito. Se ele abrisse o coração para Jesus Cristo, com certeza Jesus entraria e mudaria a vida dele. Paulo é uma prova evidente disso. Qualquer que abra o coração para Jesus, ele entra e faz morada. Mas precisa ser sincero. Zaqueu é um exemplo disso. Né? Esses dias aí tem um pessoal falando aí, Jesus não veio falar, não falou nada sobre os homossexuais. Por acaso Jesus ia encontrar um homossexual em Israel? Você acha que o cara ia chegar assim, sim, eu sou homossexual, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Ele ia ser apedrejado na hora se ele confessa aquilo. Em Israel não havia. Se existisse, se o cara fosse homossexual e quisesse viver nas suas práticas, ele teria que sair de Israel, ele não poderia viver dentro de Israel. A lei ali era morte. Então quer dizer que Deus era mau antes, matava antes, e hoje em dia? Hoje nós vivemos pela graça. Se Israel continuasse vivendo pela lei, que não existe mais isso lá, porque até passeata gay existe em Israel, se eles continuassem vivendo pela lei, o que aconteceria? Muitos estariam sendo mortos lá. O homossexual não conseguiria viver lá. Nós vivemos pela graça. Deixou de ser pecado? A sodomia deixou de ser pecado? Para homo e para heterossexual não deixou de ser pecado. Simplesmente, Jesus ele veio salvar o mundo.
né? Aquela mulher adúltera que estava representando qualquer pecador, qualquer pecado. Vai e não peques mais. Ele não veio chamar justo a arrependimento, ele veio salvar, ele veio chamar pecadores, ele veio salvar. Então, voltando à questão do amor e do ódio, é lógico sentir ódio, sentir essas coisas, se sente. Por isso que está escrito: irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vai ter momentos na sua vida que você vai ficar irado. Vai ter um momento na sua vida que você vai querer fazer algo, mas não pequeis. Você tem que estar sempre se concentrando em Deus para que você possa, no momento dessa situação acontecendo, você conseguir lidar com ela. De uma forma. E quando você não conseguir, muitas vezes Deus vai te dar o livramento. Isso você percebe. Quando você está pronto para fazer uma coisa errada e Deus vê que aquilo vai estragar todos os planos dele, ele intercede, ele se envolve. Foi o que aconteceu com Pedro quando ele cortou a orelha do Malco. Ali era pena de morte. Ele cortou a orelha do centurião, do sumo sacerdote. Você imagina o que ia acontecer com Pedro se Jesus não restaurasse a orelha daquele homem? Não estava nos propósitos de Jesus colar a orelha daquele homem de volta no lugar. Mas ele nem estava nem aí. Ele se envolve na história para resgatar. Ele entra na história e muda o que seria um caminho de morte. Ele modifica. Então, você vê que está escrito, né? Jesus disse: meu pai trabalha até hoje, eu também. Ele está trabalhando. Quantas vezes você ia por um caminho que você nem sabe que é um caminho de morte e Deus de alguma forma te fez ir por outro caminho e você nem se deu conta? Então, a questão do que a Bíblia diz sobre o amor é que você precisa cultivá-lo na sua vida. Você precisa estar apto para isso. Porque no dia que o sistema do anticristo vier, Jesus disse: o que ferir com a espada é necessário que morra da espada. O que for para o cativeiro vai. Está bem nítido, está bem óbvio. Não adianta a gente descobrir quem é o anticristo, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar é o seguinte: que o resultado da sua ação que vai fazer toda a diferença. Se você tiver que ser morto, não vai ter para onde correr. Você vai ser morto. Né? Você não vai poder negar Jesus. Se você tiver que ser preso, deixe-se levar preso. Se você ferir com a espada, se você tentar lutar contra o governo do anticristo, você vai ser morto pela espada. Deus entregou o mundo na mão do anticristo. Então, a Bíblia está ensinando o que não se deve fazer. Agora, se você ficar cultivando ódio, você vai desrespeitar a palavra de Deus. Se você ficar cultivando ódio no seu coração, naquele momento você vai ferir da espada e vai ter que morrer da espada, conforme as Escrituras. Então a Escritura, ela serve como uma base por onde você tem que ir. Chegou o momento, você sabe que tem momentos na vida, o cara chega em casa, a mulher do cara está com outro na cama. Ah, vem cá, meu irmão, levanta aí. Você imagina se fosse assim: deixa eu te dar um abraço aqui, ó. Você fez isso aí com a minha mulher, mas eu te amo, tá? É lógico que isso não vai acontecer. É óbvio que não vai acontecer. O que vai acontecer é que se tiver um cabo de vassoura no meio do caminho, você vai acertar nos cornos do cara. É a verdade, é a realidade. Se você tiver uma arma, você pode matar o cara de repente no teu ataque de ira. Não deve, né? Mas poderia matar uma pessoa se fosse no teu ataque de ira ali. Ninguém consegue responder o seu futuro sem estar passando pela situação. Até mesmo quem ora, até mesmo quem busca a Deus. Qual era a atitude certa? Vira as costas e segue seu caminho. Cara, com Jesus não existe sentimento maior. Entenda isso. O sentimento de amor a Jesus Cristo é maior do que qualquer sentimento humano. Eu sou apaixonado por essa mulher. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus é muito maior. Esses dias, há um tempo atrás, eu não sou ninguém para estar dando esse conselho aqui, mas eu estou pautando os conselhos na palavra de Deus. Não sou um grande pregador como os caras aí.
também nem me importo com isso. O importante é a gente falar o que está no nosso coração. Eu estava dando um conselho num vídeo anterior em que como que é o pensamento humano, né? Isso daí foram anos de estudo com pessoas. Como que é o meu estudo? Pessoas que eu conheço que relatam as coisas e eu vou absorvendo esses estudos, né? E Deus me guia por esse caminho para me saber falar quando eu preciso usar numa pregação, né? Como diz a palavra do Senhor, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, se envelheça, o nosso homem interior se renova a cada dia. A cada dia a gente cresce em poder de sabedoria, né? A gente consola com a mesma consolação que somos consolados, né? Então, eu tinha uma pessoa que eu conhecia no ônibus que ele disse assim, que ele largou a esposa e ele conseguiu e ficou com outra menina, né? E o que aconteceu? Quando ele queria deixar aquela menina que ele traiu a esposa, né? Quando ele queria deixar, ele foi numa aventura, ele quis voltar. Quando ele voltou, ele descobriu que a esposa dele tinha ficado com outra pessoa. E mesmo ele querendo voltar, ele ficou impedido. Por quê? Porque essa pessoa que essa ex-esposa dele ficou era alguém que morava na rua dele ou era algum conhecido dele. Então, o que você tira de ensinamento disso? Às vezes, olha a atitude, como é que é a situação. Uma pessoa está namorando. De repente, o noivo dela, o marido dela, o namorado dela, começa a traí-la. Arruma outra pessoa e vai embora. O que essa pessoa que ficou faz? Ela, para não ficar por baixo, começa a sair com outra pessoa. Muitas vezes, para não ficar sozinha, né? Ela não se envolve com outra pessoa porque gosta, não. Ela se envolve, tipo assim, para mostrar que não está jogada fora. Ou para mostrar para o outro que ele perdeu, sabe? É uns pensamentos meio tolo que o ser humano tem. Ela se envolve com uma pessoa que ela nem gosta. Como seria o procedimento correto de acordo com a pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas? Aquela pessoa se foi, busque em Deus força. Busque em Deus. Se você ama aquela pessoa, se você ama, nenhuma outra vai preencher aquele lugar que deixou, que aquela pessoa deixou. Então você luta em oração. Faz aquilo que pouca gente faz. Busque em oração, luta. E se você não vencer, porque pode acontecer de você não vencer essa batalha. Não estou aqui para dizer que tudo vai dar um resultado positivo, né? Até porque cada vida segue o seu ritmo, o seu rumo. Mas você tem uma chance. Então lute, 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 lute e se mantenha pura, se mantenha pura. Se aquela pessoa não voltar, ela pode até voltar transformada, Deus abençoar, sim. Eu creio nisso, o poder da oração, eu creio. Mas se ela não voltar, com certeza Deus não vai deixar o seu coração desamparado. Ele não pode ser menor do que o sentimento humano, gente. O poder de Deus não pode ser mais fraco do que qualquer coisa que tem aqui na terra. Ele é Deus. Ele é amor. Ele vê a sua fraqueza, ele vê a sua dificuldade, a sua necessidade. Ele visita você no tempo da angústia. Tem gente vivendo sozinha aí a vida toda, mas nem sente mais falta de ninguém. Por quê? Porque Deus se faz presente como amigo. Então, enquanto você não tem aquela pessoa iluminada por Deus, viva com Deus, case com Deus. É esse o caminho. Porque é melhor viver só do que mal acompanhado. É lógico que você não está só, você está bem acompanhado com Deus. Mas é melhor, não, no que diz respeito à humanidade, ficar só do que ter uma pessoa que você não ama, né? Do que ter uma pessoa que você não sente motivação de vida. É por isso que eu falo assim, a pessoa quer casar, por que quer casar? Ah, eu quero casar para sair de casa. Eu quero casar para não ficar sozinho. Eu quero casar... Tem gente que sabe que aquela pessoa não gosta dela, mas ela faz de tudo. Ela sabe que aquela pessoa ama o dinheiro dela, ama a condição financeira dela, sabe? Então ela acha que vai resolver a vida. Olha, não resolve. Amor não se compra. Sentimento tem que ser... É bacana quando a pessoa gosta de você, quando a pessoa luta por você. Pessoa que não faz nem questão, brigou, não faz nem questão de falar. Que amor é esse? Que eu saiba,
Alguém tem que dar o braço a torcer sempre. Você sabe que tem casais que ficaram separados e foram embora simplesmente por conta do orgulho. A pessoa depois de anos pensa assim, porra, e se eu tivesse lá? Poxa, e se eu tivesse tentado? Tente com todas as suas forças, sabe para quê? Para você depois não ficar na dúvida. Cara, não é vergonhoso isso, lutar por uma pessoa que você ama. Não é vergonhoso. Só tá entre vocês dois. Lute até onde der, sabe por quê? Porque depois que não, se não der certo, você fala assim, pelo menos eu tenho certeza de que da minha parte eu tentei todas as coisas. E você sabe que tem gente que espera que você lute. Tem gente que quer ver a sua luta. E depois, às vezes, as coisas invertem. Você luta hoje, amanhã você que está com o coração orgulhoso e a outra pessoa luta por você. E dá tudo certo. Então, se os casais fossem menos orgulhosos, hoje em dia não estaria um número tão grande de pessoas vivendo separadas que se amaram muito, queriam dar certo, mas que o diabo tem atrapalhado. Né? Vocês que ouvem o meu canal, vocês sabem como é que é meu tipo de pregação. Eu não foco um assunto, eu vou pregando o que vai na mente. Né? O Espírito Santo tem liberdade, tem liberdade para falar o que quer. Né? Existe parte daquilo que você imagina, que você pensa, e existe a inspiração do Espírito Santo que vem e desvia alguns focos do que você está levando como mensagem, pelo propósito dele, para falar com você, para falar o seu coração. Né? Então, gente, você percebe que na questão do amor, também foi relatada a questão da homossexualidade. É? A igreja discute muito sobre isso. E tem gente que já botou na cabeça dos cristãos que a homossexualidade é uma escolha. Não pode ser uma escolha. Porque senão, como é que um cara que é heterossexual vai escolher ser gay? Diz pra mim isso, não tem lógica. Realmente a pessoa sente esses desejos. Agora, o que a igreja tem a oferecer? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a Bíblia ensina o quê? Se você tem esse sentimento e você é cristão, lógico que uma pessoa que está no mundo, ela não vai querer saber de Jesus. Né? Os que da carne se inclinam para as coisas da carne. Eles não foram tirados do império das trevas para o reino do Filho, lá em Colossenses 1,13. Você foi. Existe muita gente na igreja que virou homossexual ou que voltou a ser homossexual. Tem gente que nem era e se tornou. E tem gente que já era e retornou à homossexualidade. Um número muito grande de cantores gospel nos Estados Unidos. Né? É lógico que a Bíblia sempre ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O pecado vai fazer oposição à luz de Deus dentro de nós. Às vezes a gente está falando as questões aí no canal, o cara fala, você fala isso, se é homossexual. Cara, se eu fosse homossexual, mesmo assim eu ia dizer, é pecado. Eu não sou, imagina, eu seria um cara com um pensamento tipo do Clodovil, né? Tipo assim, uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que você vive, sabe? A regra é a bíblica, a regra é a Bíblia. Não sou eu a regra, eu sou a exceção. Né? Então, o cara, às vezes eu falo assim, eu preferia ter um filho homossexual do que ter um filho assassino. Eu preferia ser um homossexual do que ser um assassino ou ser um estuprador. É lógico que não queria ser homossexual, mas se fosse uma escolha entre duas situações, com certeza. A Bíblia ela não está chamando a atenção para um tipo de prática, ela está chamando a atenção para o pecado. No céu vai ter adúlteros, homossexuais, vai ter todo tipo de pecado. A Bíblia está condenando o pecado. Jesus veio salvar, ele quer purificar esses pecados. Ele morreu por esses pecados. Então, um cara que é cristão, que está sentindo desejo homossexual, primeiro, ele não pode ser obreiro, nem presbítero, nem pastor de igreja. Não pode. Não pode. Tá?
Se a pessoa faz uma igreja homossexual, tal, isso é problema deles. Aí já é outro departamento, né? Mas pela Bíblia, a gente tem que ir pela verdade. Nós não escrevemos a Bíblia. Então, quando a gente transmite uma coisa, esse juízo é Deus falando. Levíticos lá, quando dizia para matar o homossexual, é a lei de Deus. Quando você lê Romanos 1,26, você está bem nítido o que Paulo disse, que as mulheres mudaram o uso natural das suas relações sexuais. E os homens também cometeram torpezas inflamando entre si homens com homens. Ou seja, ainda estava ocorrendo ali no povo romano. É lógico que está fora de Israel, né? Dentro de Israel não havia essa questão porque seria morto, mas fora de Israel a prática romana era de homossexualidade. Então Paulo vai lá pregar a verdade para eles, para libertá-los, mas eles preferem viver a injustiça. Então Deus os entrega às paixões infames. Ou seja, Deus vem oferecendo a salvação e eles rejeitam a salvação. É isso que está acontecendo ali. É isso que as pessoas precisam entender. A salvação está vindo hoje, né? Está batendo na porta do seu coração e você está dizendo não para Deus. Você não está dizendo não para a igreja, não para o pastor, não. Você está dizendo não para Jesus Cristo, que morreu por você na cruz. Porque se você vem para o lado de cá, você vai entender o sacrifício que ele fez. De Deus ter entregado o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem quer a vida eterna, quem quer acreditar na vida eterna, quem quer receber as primícias do Espírito Santo aqui, diz: Abba, Pai, vem, meu Pai. Quem quer? Quem não quer, rejeita os conceitos. Então a oferta de Deus está chegando e as pessoas preferem o pecado, né? Não se aproximam de Deus porque não querem que suas obras sejam manifestas. Não querem compromisso com Deus. Com certeza Deus os entrega, ou seja, eu quis lhe dar a oportunidade, mas você não quis. Então Deus permitiu que eles vivessem da maneira depravada deles. E eles nunca vão entender como seria bom ser liberto, como seria bom ser transformado. É disso que o texto se trata. Agora, quanto a eu estar pregando, julgando vocês, condenando, jamais. Jamais. Sabe por quê? Se matam tantos homossexuais hoje em dia e nem tem nada Jesus falando ali, imagina se Jesus falasse alguma coisa para um homossexual, quantas pessoas seriam guiadas a fazer maldade com as pessoas, né? Com os homossexuais. Então, a igreja tem que amar a todos, aprender a amar a todos. Você está pregando na igreja, chegou um homossexual, você não vai mudar a sua pregação, porque você estava pregando sobre uma coisa, aí você vê o cara lá vestido de travesti dentro da igreja, aí você vai lá e ministrar outra coisa, negativo. Ou então você vai acabar o culto, você vai lá em cima dele, você sabe que você vai para o inferno, né? Isso primeiro é antiético isso. Falta de sabedoria. Pastor, eu sou travesti, sou transexual, posso te dar um abraço? Sim, pode me dar um abraço. Qual é o problema? Eu vou perder minha masculinidade porque um homossexual me abraça? É contra isso essas questões que às vezes a gente tem que conversar, cara. Porque qual é o problema de você sentar numa condição do lado homossexual, de você conversar com ele, das pessoas verem que você está conversando? Será que isso fere a sua masculinidade? Isso é um absurdo, cara. Então, se a igreja crescer nesse aspecto de entender que o que é o amor, a gente vai ganhar muito mais, sabe por quê? Só o fato de você trazer uma nova realidade para as outras pessoas, você nunca vai deixar alguém contaminar a ideia delas. Entendeu? De que tem que matar, de que tem que maltratar essas pessoas, porque elas têm família, elas têm sentimento, elas vivem da maneira delas, mas elas pagam suas contas, elas têm pessoas que amam elas, assim como você. Então, quando você faz uma maldade com aquela pessoa, toda aquela família se entristece, porque viu aquela pessoa crescer, viu aquela pessoa, sabe? Você acha que Deus vai ser dessa forma cruel, sabendo que Deus é amor?
Você acha que Deus não leva... Não estou falando que Deus ele é a favor do pecado, ou que ele alivia o pecado, mas você acha que Deus não sabe que aquela pessoa tem sentimentos homossexuais? Ponha você no lugar dela. Certo dia você acorda e começa a olhar para homem sentindo desejo. Se ponha no lugar dela. E você não conseguir refrear esses desejos. Não se sabe por que se surgiu esses desejos. Não se sabe por quê. Fora aqueles que foram abusados sexualmente, que seguiram esse desejo porque aquele abuso causou alguma coisa. Aí a pessoa diz, isso é demônio. Eu não sei o que é. Eu só sei que há uma consequência na vida daquela pessoa. Eu só sei que aquela pessoa está fazendo escolhas baseadas em sentimentos. Eu só sei que psicólogos não podem resolver o problema delas porque a psicologia impede o conselho de psicologia impede essas pessoas de tentarem resolver até aqueles que querem deixar. Então quem vai resolver esse problema? Quem não quer deixar de ser homossexual não vai deixar, mas e aqueles que querem? Quem vai resolver esse problema? Só Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus. Elas só podem contar com Jesus. Elas só podem contar com a pregação. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Elas só podem deixar a pregação entrar e dizer assim, Senhor, você sabe que eu sou pecador, você sabe que eu tenho esses desejos, eu não quero, arranca isso de mim. Não é assim que todo cristão faz quando está sofrendo na carne por outros desejos? Você acha que o sangue de Jesus também não cobre esses pecados? Você acha que o sangue de Jesus também não está interessado em purificar essas pessoas? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção nenhuma de pessoas. Então pare de ser medíocre. Eu não aceito um povo do século XXI ser tão medíocre, estúpido como a gente vê hoje dentro da igreja. Se vocês não fossem tão estúpidos, vocês não teriam colocado esse cara no poder, esse tal de Bolsonaro. E eu falo mesmo porque eu não estou aqui para poder ficar falando como Paulo. Eu não estou aqui para receber glória de homem, eu não estou aqui para falar palavras que agradem. Eu estou aqui para falar a verdade. O resto você já conhece no meu canal, não vou nem tocar mais nesse assunto de política aqui. Nesse momento, não estou com vontade. Já falei o que tinha que falar. Né? E como eu falo, o que eu disse está dizido. É desse jeito, o que eu disse está dizido, né? Foi uma brincadeira de falar. O que eu falei está falido. Então é assim, conversar a respeito da vida, conversar a respeito das ações, conversar a respeito do comportamento humano, isso tudo de respeito à palavra de Deus. Ela não tem limites, ela invade, ela vai e muda ideias, muda pensamentos, destrona comportamentos, pensamentos inúteis e egoístas. Aí a igreja precisa crescer no aspecto de que é julgamento. Ah, você não pode falar da minha igreja, você não pode... Claro que eu posso. Fui chamado nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo rogasse por nós. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos dizer que aquilo está certo ou está errado. É botar a ordem na casa do Senhor, sabe por quê? Porque somos discípulos de Cristo, apóstolos de Cristo, seguidores. Se Jesus estivesse aqui, estaria fazendo o que nós estamos fazendo, combatendo heresias dentro da igreja, chicoteando muitos cambistas, né? Estaria repreendendo muita gente. Senhor, em teu nome não fizemos isso, afastai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Fizeram a obra, mas nunca tiveram um compromisso com Jesus. Nunca foram chamados por Jesus para isso. Você pode ver nas pregações desses caras. Os caras não têm noção de que são tão burros e ignorantes. Exatamente como lá em 1 Timóteo 6,3, eles se têm como sábios, mas são tolos, ignorantes. Olha, é muito fácil quebrar a teologia de muitas igrejas aqui no Brasil. É muito fácil. É porque é tão idiota a ministração que a gente não tem nem esforço.
Pior seria se esses caras conhecessem a Bíblia. Isso que seria pior. Porque é enganar um monte de crente que não estuda a palavra de Deus. Tem crente que dá é igual aula de tiro, dá um tiro pro alvo, acerta o teto. Ele pega um versículo bíblico, ele joga ali, é como se você pegasse, sabe, uma coisa que não tem nada a ver, tu joga num assunto. Aí você percebe como o cara é tolo. Como o cara sabe que ele não tem nada a ver. Ele acha que tá, ó, conhecimento bíblico. Ele acha que é bom. Chega na hora ali, ele não tem um comentário bíblico. Ele não sabe o que está escrito na palavra do Senhor. Uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Existem mestres, existem pessoas PhDs em teologia que te dão mastigado um texto bíblico, que te explicam o significado daquilo. Não, mas ele não se preocupou em aprender, não. Ele jogou ali. Né? Ele jogou ali porque ele acha que conhece. Tem que ter chamado, amigo. Ou você respeita o seu chamado e cresce na graça e no conhecimento, porque ou você vai ficar aí a vida toda jogando palavras que não têm poder nenhum, esmurrando o vento, como Paulo disse, eu não combato o bom combate esmurrando o vento. Né? Nós não estamos mais no evangelismo de panfleto, nós estamos no evangelismo disso aqui, ó, de conversar a realidade, traz para cá o problema, vamos resolver. O cristão, ele tem que ser assim. Ele não é igual às outras religiões que muitas vezes estão trancada e você vem falar uma coisa. Não, a gente não quer saber disso aqui, não. Isso aqui, não precisa mais falar nada, não. Não, nós estamos aqui abertos para ouvir o que você tem a falar e para combater. Sabe por quê? Porque o obreiro tem que saber manejar bem a palavra de Deus. Ele tem que saber defender a origem da sua fé. Isso está escrito. Ah, mas a minha igreja é diferente, cada um tem sua fé negativa, há uma só fé, um só Espírito. Eu sempre prego isso, há uma só fé, uma só maneira de crer e um só Espírito Santo sobre todas as igrejas. Então, o que eu prego aqui, eu quero ver todas as igrejas aí, de 1 milhão de igrejas, eu quero ver quantas vão dizer que eu estou errado. Eu quero ver, para a gente saber quantas vão dizer que eu estou errado e quantas vão dizer que eu estou certo. Aí eu quero saber em quais atua o Espírito Santo e quais não consegue reconhecer a voz de Deus quando ouve. Porque está escrito, falais toda a mesma coisa. Nós não podemos ter discurso diferente. Nós temos a mesma Bíblia, o mesmo ensinamento. Você não vê professor de geografia explicando as coisas de forma diferente. Nem de história, nem de literatura, porque eles estão baseados nos mesmos ensinamentos. E na Bíblia é a mesma coisa. É por conta dessa tolice que muitas autoridades, muitos advogados, muita gente inteligente não acredita em Deus. Por quê? Porque o povo fica se vitimizando. O povo não cresce. O poder que está nas Escrituras é maior, de ensinamento, é maior do que qualquer livro de direito. É muito maior do que qualquer argumento de juiz. Isso, eles têm a lei fundamentada. A lei está fundamentada nos princípios de Deus. Só que o que nós estamos pregando aqui é muito diferente, porque nós pregamos coisas espirituais. Imagina, você é um advogado, é inteligente, é ateu. Você consegue expulsar o demônio de você mesmo se você tiver uma manifestação? Se seu filho tiver endemoniado, o seu livro de direito, eu te expulso em nome de Herbert Richard, sei lá, estou brincando aqui. Eu te expulso em nome de Freud, né, da psicologia. Eu te expulso em nome de não sei quem, Mr. Bean, sei lá. Tu acha que o demônio vai sair? É? Eu te expulso em nome de Freud, em nome do pai da ciência. Eu te expulso em nome de Albert Einstein. Tu acha que o demônio vai sair do seu filho? Não vai. Sabe por quê? Porque o ensinamento da igreja é um ensinamento espiritual. O ensinamento da igreja é um ensinamento divino. Agora, eu acho que essas coisas, às vezes,
não tem acontecido porque a igreja não tem crescido na graça. Ela só cresceu no conhecimento. O que cresceu é tipo assim: tem gente que não cresceu nem na graça nem no conhecimento. Tem gente que só cresceu na graça, vivia uma vida santa, mas não cresceu no conhecimento. Ele consegue salvar a si mesmo, não consegue salvar ninguém. E tem gente que só cresceu no conhecimento. No meu caso, por exemplo, eu tenho que crescer muito na graça, eu tenho que orar mais, jejuar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que pensar mais em Deus. Eu conheço as minhas fragilidades. Eu conheço o que eu preciso crescer. Você cresce no conhecimento, mas a graça tem que acompanhar, porque é a graça que dá poder, né? A graça, a oração, a comunhão. Quando Jesus se explicou para os discípulos sobre a questão lá do jovem que o demônio lançava na água e no fogo, que ele disse: essa caixa de demônios só sai com jejum e oração, é exatamente isso. Eles cresceram no conhecimento, eles sabiam que o nome de Jesus podia fazer as coisas. E até aquele momento estavam ali, ó, expulsando demônio, até que chegou uma classe de demônios mais poderosa, e eles não tinham crescido na graça porque eles ainda não entendiam aquilo. Eles achavam que tudo ia ser sempre fácil. E Jesus disse: esse tipo não. Essa raça é braba. Esse tipo aqui tem que crescer na graça. Esse tipo aqui é com jejum e oração, joelho no chão, oração. No mundo de hoje, de entretenimento, tu não reza nem para comer, tu não ajoelha nem por 3 segundos, você não sai do sofá nem por meia hora. Muitas vezes, falo até por mim, não só por vocês, a nossa vida em relação a Deus, ela, ela simplesmente só dura entre o sofá, que você levanta, toma um banho e vai para a igreja, só naquele momento que você vai para a igreja, que você vai orando, aí chega na igreja, né? Você faz tudo o que tem que fazer, louva e tal, volta e continua no sofá. Continua vivendo sem a graça. A graça é um riso temporário. É só um sorriso para Deus que você dá. É um riso temporário. Então, não tem poder. Infelizmente, se não acontece muitas coisas extraordinárias, é porque você está sem poder. Eu e você estamos sem poder. Temos que orar, temos que buscar mais, temos que alcançar as coisas celestiais. E os entretenimentos estão aí para dizer: não, não faça isso, aqui é melhorzinho, aqui é mais legal. Perca tempo com isso. Mas você sabe em todo momento qual é a sua responsabilidade aqui nesse mundo.